Classificação das constituições. As constituições federais, elas podem ser classificadas de diversas formas. Quando falamos de origem, ela pode ser classificada como outorgada ou promulgada. Essas são as principais: outorgada ou promulgada. A promulgada é aquela conhecida como popular ou democrática, ou também como votada, que é adotada no Brasil. A outorgada, ela é imposta. Mas temos também a cesarista, ou bonapartista, ou a pactuada. As questões, quando elas trazem para você saber qual é o tipo adotado no Brasil, você pode utilizar um mnemônicozinho, né? Que é a pedra fund. Tem que lembrar que nossa Constituição ela é pedra fund. E lembrar que, quanto à origem, nossa Constituição é promulgada. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou costumeira. No Brasil, ela está na forma escrita. Aí temos quanto à sua extensão. Quanto à extensão, é como se fosse o tamanho da Constituição. Ela pode ser sintética, pequena, ou pode ser uma Constituição analítica, que é aquela grande, que traz vários artigos. E nossa Constituição é classificada como analítica, porque ela traz vários artigos falando sobre vários temas diversos. E temos quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, ela pode ser material ou pode ser formal. Material. Para uma norma pós-Constituição adentrar no ordenamento da Constituição, leva em consideração o conteúdo. Quer dizer o quê? Quanto ao conteúdo, ele pode ser material ou formal. Para você saber se uma norma que vem depois faz parte da Constituição, se analisa o conteúdo, ou seja, por exemplo, se você tem uma Constituição que ela só fala sobre a organização política, se depois disso vier algo falando sobre organização política, então faria parte da Constituição, independente do rito, entendeu? No Brasil é diferente, ele é formal, ou seja, não é uma restrição de assunto. Você pode falar sobre qualquer assunto, só que deve ser o rito. Se passou pelo rito, né, e é conhecido como rito das emendas, ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 do voto, teremos o quê? As emendas constitucionais, que é conhecido como rito das emendas. Então, se passou pelo rito, faz parte da Constituição Federal, né? Vai virar uma emenda constitucional. Aí, enquanto a elaboração, ela pode ser dogmática ou histórica. A histórica leva em consideração a história daquele país. A nossa Constituição, ela é como se fosse um lençol cheio de retalhos. Ela é dogmática. Para elaborar ela, foi pego várias coisas de outras constituições, de outros países e aplicado no Brasil. Inclusive, alguns foram colocados sem fazer as devidas alterações e, com isso, provocou alguns equívocos, né? Em algum dos artigos ele fala até que do poder o poder de polícia, do judiciário, ele fala algo assim, né? E ele fala coisas que não fazem parte do nosso sistema adotado, porque não foi feita as devidas adequações. Foi feito só um Ctrl+C, Ctrl+V e não foi analisado. Quanto à alterabilidade ou estabilidade, ela pode ser rígida, flexível, semiflexível ou super rígida. No Brasil, ela é rígida. Por quê? Porque o processo de alterar a Constituição é mais difícil do que a lei. A lei ela passa por um processo específico, né? Temos a lei ordinária tem um processo, a lei complementar tem outro processo, e a Constituição e as emendas, né, tem algo mais rigoroso ainda. Então, por isso que ela é rígida. Mas alguns autores
defendem que ela é super rígida, que ela tem coisas que não podem ser mudadas, como as cláusulas pétreas, né? Então, aí, enquanto a finalidade, nós temos a Constituição garantia, né? A balanço e temos a dirigente. A nossa Constituição, ela é classificada como uma Constituição dirigente, que ela traz ordens, né? Ordens aos estados. Estado, faça isso. Estado, faça aquilo. Estado de segurança, de saúde. Então, ela é classificada como uma Constituição dirigente, né? Ou programática. E a correspondência. A correspondência é o quanto que uma Constituição se adequa ao que o que está acontecendo com a sociedade, né? Com o povo dela. Ela pode ser normativa, que ela se adequa à realidade. Ela pode ser nominativa, que é aquela que é bem intencionada, que é a do Brasil. Porque lá, quando você vai ver, por exemplo, o salário mínimo, né, ele vai dizer que o salário mínimo vai servir para o lazer, vai servir para a saúde, o salário mínimo deve atender saúde, lazer, transporte, e fala sobre várias coisas que o salário mínimo deve atender, que nós sabemos que não atende. E outra coisa, eles falam também que ele tem um objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solitária. Então ele vai extrair várias coisas que não correspondem, né, com a realidade. O Brasil é nominativa, mas quer ser muito normativa. E a semântica é aquela que não tem nenhuma relação com a realidade. Local. O local que ela foi feita, né? Tem as heterônomas, que foi criada em um local para valer para outros, e as autônomas, que ela foi criada no Brasil, por exemplo, para valer no Brasil. Então, nossa Constituição ela é autônoma. E temos aqui o bisuzinho, né? Que nossa Constituição ela é pedra funde, que você pode utilizar para ajudar a resolver, eliminar algumas alternativas, né? Se for uma questão de múltipla escolha. E temos outro aqui, ó. Temos uma observação aqui, ó. Observe que a letra inicial do tipo sempre é diferente, com exceção da origem. Tem uma alternativa com a mesma letra. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando fala, quanto à origem, como ela pode ser? Ela pode ser outorgada? Pode. Outorgada ou promulgada, são as duas. Mas essa é a exceção, ó. Quanto à origem, outorgada. Aí se a questão falar, por exemplo, quanto à forma, uma Constituição pode ser classificada como formal, pode ser classificada como flexível. Tá errado, porque começa com F. Não tem isso. A única exceção é quanto à origem, que é outorgada, né, da nossa Constituição. Então lembre que sempre que vier, por exemplo, quanto à elaboração, pode ser escrita. Aí tem o e e o e. Tá errado. Quanto à elaboração, não é escrita. Quanto à forma, é flexível, formal, tá errado. Não são tipos de características, né? Ser formal ou ser flexível. Vou mostrar aqui mais detalhado. Quanto à forma, vamos aqui, quanto à forma. Ela é escrita ou costumeira. O F, é F de forma. Tá vendo, É ou sei. O E, extensão. Sintético-analítica. O conteúdo, material ou formal. Tá vendo que não começa com a mesma letra. Quanto a finalidade, F, G, B, D. Tá vendo? Não começa com a mesma coisa, com a mesma letra. Então você pode, com exceção da origem, né, que a origem tem a outorgada. Então você pode utilizar isso aqui para ajudar a resolver as questões. Quanto à forma, F. F, E, C, tá vendo? Não é quanto à forma formal, não é. Porque uma começa com F e a outra tem que começar com outra letra diferente. Então você pode utilizar isso aí para ajudar a resolver as questões. Então o conteúdo é esse, ficamos por aqui hoje.